E você trabalhar em seguradora é uma coisa, e você ser corretor, ser dono do seu negócio, é praticamente muito diferente. E quem está começando agora, todo mundo começa com seguros normais. Quando eu falo seguros normais, são os mais fáceis de fazer. Hoje, você pode ter 100 mil clientes, porque o cara emite a nota fiscal, automaticamente essa nota fiscal, a transportadora já tem acesso, tudo online, ele emite o conhecimento online, que já vai para a seguradora, que já vai para a gerenciadora de risco. Olá, seja bem-vindo mais uma vez à TV Novo Corretor. Fazer seguro de cargas e caminhões não é para qualquer corretor. Isso você já deve saber, mas não estamos falando aqui apenas de ser liberado para cotar ou efetivar uma apólice pela seguradora. Também é necessário ter conhecimento e experiência. Nivaldo Sousa, corretor da capital paulista, já tem algumas décadas de estrada e nos conta como se tornou especialista no ramo e quais as oportunidades nesse setor. Se você é corretor de seguros e quer ver outras histórias como essa, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Em 1977 foi quando eu comecei nessa área de seguros. Um amigo meu do bairro disse que estava precisando de uma pessoa numa seguradora e eu com 14 anos já trabalhava próximo de casa, resolvi aceitar esse desafio. E foi a minha primeira seguradora, a companhia de seguros Monarca. E gostei tanto e estava muito inseguro, um menino que veio do Paraná, eu pensei, será que vai dar certo? E deu. Estou aqui há 47 anos que eu entrei e nunca mais saí. Como todo começo é muito difícil, você começa lá de baixo, comecei como office boy e eu tive sim uma estrela muito grande, né? Que logo precisava de uma pessoa no departamento de transportes. Como eu era office boy, eu que ia nas transportadoras buscar os conhecimentos de transportes. Hoje existe a averbação eletrônica. O cara emite o conhecimento de transporte e automaticamente já vai tudo para o site da seguradora. E eu era essa averbação eletrônica. Então eu buscava todo dia conhecimentos em várias transportadoras. À tarde chegava na seguradora, entregava para o departamento de transportes. Como faltavam poucas horas para ir embora, não saía mais e eu ficava lá fuçando o que eu faço, posso ajudar, e começava a separar os conhecimentos. Eu não queria ficar parado. E depois de 3 meses, pintou a oportunidade, uma pessoa saiu, eu entrei no transportes para fazer o faturamento e não saí nunca mais. Eu fiquei em seguradora por mais ou menos 13 anos. E sempre no transportes. E eu logo percebi que era um ramo muito complexo, muito diferente dos demais. E eu sentia assim que os poucos corretores que eu atendia nas seguradoras, eles não dominavam. Eles precisavam muito da ajuda da seguradora. E eu comecei a estudar. Fiz cursos, sempre tive pessoas muito qualificadas que eu ficava junto para aprender. Eles me ensinavam bastante, eu também queria aprender. E a minha última seguradora foi a Companhia Internacional de Seguros. E não estava legal, ele pediu a liquidação judicial dela e isso me incentivou a eu abrir a minha corretora. Então eu abri a corretora em 1990. A companhia faliu em 89 e no ano seguinte eu montei a minha corretora, que começou teoricamente no fundo de quintal e ela já começou com seguro de transportes. Diferente, quando você começa com seguros normais, que seria automóvel, residência. Bom, em primeiro lugar,
um pouco inexperiente como corretor de seguros, porque você trabalhar em seguradora é uma coisa e você ser corretor, ser dono do seu negócio é praticamente muito diferente. Então eu comecei nessa parte e eu descobri um nicho muito importante na década de 90. O segmento aéreo estava muito forte, grandes companhias aéreas, VASP, Varig, Transbrasil, e eu sem querer descobri que os transportadores que eu visitava tinha uma revista na época especializada em transportador. E eu comprei uma delas e comecei, como se fosse uma página amarela, chama-se Transvias, deve existir até hoje. E eu comecei a procurar empresas aéreas, agenciamento de carga aérea. Visitei um cara, deu certo, comecei a me especializar e eu fiz a minha vida profissional de transportes baseado nesse segmento aéreo. Esse nicho de transportes, ele entrou na minha vida assim ao acaso. Foi uma coisa assim que não é que eu escolhi. Eu fiquei numa seguradora há alguns anos e eu passei por alguns departamentos, vários ramos e vou escolher esse. Não, o transportes, ele caiu assim na minha vida do nada não, porque tem um dedinho do nosso amigo lá em cima e eu comecei a gostar. E eu não sabia, jamais imaginava que fosse dar tão certo. Fácil não é. E quem está começando agora, todo mundo começa com seguros normais. Quando eu falo seguros normais, são os mais fáceis de fazer. Mas eu acho que a grande sacada assim, hoje é você se especializar num nicho, estudar bastante, ver o diferencial, ver que seguradora que faz, ver se tem muitos corretores, ser o melhor nisso. O grande pulo do negócio é isso, é fazer o que você gosta, mas ser o melhor nisso. Você sendo o melhor nisso, eu acho que tem muita grande chance assim de prosperar bastante. Então, esse comércio eletrônico, inclusive a Sunshine, ela tem vários clientes ligados ao e-commerce. Então, de uns 10 anos para cá, alguns clientes que nós conquistamos, deu um boom muito grande também aqui, porque aumenta muito. Hoje, essa parte do comércio eletrônico está num crescimento exponencial gigantesco. Então, por isso que é o bom seguro de transportes. Você fecha um cliente hoje, ele averba mensalmente, quanto mais ele transporta, é sinal que mais pessoas estão comprando e o seu faturamento ele é mensal. Então houve um crescimento muito grande e, por incrível que pareça, na pandemia, que nós ficamos praticamente 6 meses parados em home, tá? E vários clientes meus cresceram muito, tudo ligado essa parte de e-commerce e ligado também ao transporte de produtos ligados a medicamentos. Ajudou muito a parte de seguros de carga, isso ajudou muito, porque como eu te falei, o meu início há 47 anos atrás, eu que buscava os conhecimentos de transportes, que era emitido em 6 vias, uma via era destinada à seguradora. Chegava na seguradora, você tinha que manualmente ficar separando. Eu ia numa transportadora que transportava para a Antártica. E eram 500 mil conhecimentos por dia. Imagina chegando lá diariamente, tendo que separar. O seguro de carga é assim, você paga por origem e destino. Então era um trabalho muito grande. Imagina uma seguradora com 100, 200, 500 clientes desse. Hoje, você pode ter 100 mil clientes, porque o cara emite a nota fiscal, automaticamente essa nota fiscal, a transportadora já tem acesso, tudo online, ele emite o conhecimento online, que já vai para a seguradora, que já vai para a gerenciadora de risco, fazer o monitoramento dessa carga. Quando a seguradora absorve esses 50 mil conhecimentos mensais, automaticamente já existe um programa por trás disso que já fecha a fatura em segundos. Então isso ajudou muito esse trabalho braçal que tinha. Então hoje, agora quanto à inteligência artificial, eu ainda não pensei direito o que ela pode assim ajudar no meu segmento de transportes.
No meu nicho de seguro de transportes, que nós estamos falando desde o começo do nosso bate-papo, tem uma coisa muito importante que caminha junto, ou melhor, tem que caminhar junto, que é o gerenciamento de risco. Quando você visita um transportador, um embarcador, para você conhecer que tipo de produto que ele transporta, a região que ele transporta, valores, tá? Existe uma relação de mercadoria específica que a seguradora, quando você manda um questionário para eles analisarem, quando você percebe que tem medicamento, que tem cigarro, que tem eletroeletrônico, tá? Eles já ficam preocupados. Então, para viabilizar o negócio, tem que ter o gerenciamento de risco. Então, hoje, não existe seguro de transportes sem gerenciamento de risco. Então, foi uma coisa muito importante também que a Sunshine também teve que se especializar nisso. Há um tempo, 15 anos atrás, eu tinha uma gerenciadora de risco própria que eu tive que montar somente para atender os nossos clientes de transportes, porque a demanda que tinha no mercado era grande e as empresas profissionais desse segmento não atendiam à expectativa que a Sunshine tinha sobre isso. Depois que você manda esse questionário para a seguradora, ela vai analisar o tipo de produto e a região. Porque hoje existe uma estatística, o roubo de carga hoje está concentrado no Sudeste. São Paulo e Rio de Janeiro corresponde aí a 90% do roubo de carga. Então, quando você percebe que um produto é visado para roubo e a região que esse cliente irá transportar também é onde acontece, então realmente ela já fica preocupada e já existe hoje uma tabela. Um exemplo, até 50 mil reais eu vou exigir só o cadastro. Acima disso, até 500 mil, eu vou exigir um rastreamento, vou exigir escolta, isca. Quanto maior for o risco, ele vai tendo mais exigências na parte de GR. Teve uma época que um cliente me indicou um outro transportador e eu fui fazer a visita, cheguei na empresa e eu tenho um olhar crítico, quando eu entro na empresa, eu fico sentado lá esperando ser chamado. Quando eu entro na rua, já começa o meu gerenciamento de risco, onde esse cara está situado, o galpão dele, eu já olho o extintor, eu olho se tem alarme, eu olho o galpão do cara, claro, se eu tiver condições de olhar, e daí o cara me chama. Daí o cara começou a contar uma história, daí eu percebi, caramba, vai ter treta nisso. Então ele queria fechar o seguro comigo, de uma carga que ele já tinha transportado 2 dias antes e tinha sido roubado. E ele, numa cara de pau, conversando, nem me conhecia direito, foi uma indicação, mas me abriu tantas coisas que eu estava com vontade de sair de lá e de ir para a delegacia. Não fiz isso em função da indicação. Então, muitas coisas acontecem nesse dia a dia de pessoas que é uma carga de quase R$500 mil. Então você fala, poxa, a pessoa nem te conhece direito, como que quer fazer um seguro retroativo para depois fazer a averbação e fazer um BO falso? Então a gente fica muito preocupado com isso e até onde a pessoa pode pensar, né, vou fazer isso. Não é uma coisa de 10 mil, 5 mil. Então é uma cara de pau do cara de me propor um negócio de R$500 mil, mas eu te dou uma parte. Eu saí de lá assim, sabe, pé da vida. Primeiro que eu não gostei do lugar, já senti que alguma força estava meio estranha lá. Isso, hoje o 25% de indenizações pagas de seguro de automóvel vem de fraude, uma média. E hoje, vários tipos de seguro tem fraude. Às vezes a seguradora sabe que é fraudulento aquilo, não tem como provar, fica pé da vida, paga a indenização porque não tem como provar. E o seguro de carga, tá? Ele hoje diminuiu muito porque é tudo eletrônico, né? Alguma perguntinha atrás lá falava sobre isso, é tudo eletrônico. Então hoje, antigamente você tinha que fazer a averbação uma vez por mês. Então você transportou mil produtos
no mês seguinte você fazia averbação. Hoje não, você transportou 1.000, você sai de lá, já é averbado automaticamente. Então eles tiraram um pouco esse negócio de fraude, de averbação. Agora, a fraude no sinistro sempre vai ter. O cara contrata um carreteiro, esse carreteiro some com a carga e vende essa carga para alguém, mas o que pode evitar isso? O gerenciamento de risco, porque você vai ter alguém, né? É o Big Brother do caminhão. Vai ter alguém lá 24 horas olhando o seu caminhão, aonde você está, onde você parou. E hoje existe escuta, existe hoje câmeras dentro da boleia do caminhão. Então é um BBB mesmo. Então hoje a fraude em transporte diminuiu bastante. Vale muito a pena, tá? É aquilo que eu falei. Escolha um nicho, se aperfeiçoa nele e vai atrás. Vale muito a pena. E se eu pudesse voltar 47 anos atrás, eu continuaria fazendo a mesma coisa, aperfeiçoando algumas coisas que só com o tempo, mas seguro de transportes vale muito a pena. Não tem tantos profissionais hoje que operam, então estude bastante, vai atrás, façam parcerias boas, sólidas, que tem tudo para dar certo, como deu para mim.